Glória a Deus, meus irmãos. A graça e a paz do Rei Jesus seja no coração de cada um de vocês. Mais um dia que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e em sua infinita graça, Ele nos deu mais uma oportunidade. Hoje é um presente de Deus para nós. O ontem já passou, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo e o Senhor nesse dia te convida a se levantar. Hoje é dia, meu irmão, minha irmã, de erguer a cabeça. Hoje é dia de dizer sim para Deus. Hoje é dia de você decidir no seu coração, mergulhar de cabeça nos planos e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. A vontade de Deus é te abençoar. O Senhor não consulta o seu passado para definir o seu futuro. Ele não olha para o teu histórico para saber se você é bom, se você merece ou se você é capaz. Mas Ele olha a sua fé. A fé simples do seu coração, na bondade e na graça dEle. Ele é fiel, nós não. Ele é bom, nós não. Ele pode, nós não podemos. E através de Cristo, através da obra da cruz, eu e você podemos ter acesso a todas as coisas. Nós fomos feitos filhos de Deus. O desafio do cristianismo é crer que nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, não sei quando você vai ouvir essa palavra, que o Espírito Santo possa despertar o seu coração para ter uma fé simples. Eu queria convidar você a orar comigo nessa hora, mas antes queria te pedir que, se você estiver chegando agora, seja muito bem-vindo. Às vezes eu não me apresento, porque eu acho que você já vê o nome do meu canal, mas eu me chamo Douglas Dias e para mim é um motivo de grande alegria estar aqui com vocês. Então se inscreva no canal se você está chegando hoje, ou se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, clique no gostei do vídeo e compartilha essa palavra. Compartilha, para que você não apenas seja abençoado, mas que você também abençoe outras pessoas. Amém? Compartilha com os seus grupos, compartilha com a sua família e vamos orar. Eu quero que você possa orar comigo e eu quero orar por você também. Amém? Pai, eu te agradeço. Obrigado porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade hoje de recomeçar. E na sua infinita graça e sabedoria, nós encontramos descanso para as nossas almas. Quantas vezes, ó Deus, vivemos ansiosos, agitados pelo vento? Quantas vezes, Senhor, as circunstâncias tentam roubar a nossa paz e, infelizmente, muitas vezes, Senhor, nós acabamos nos perdendo no meio de todas as nossas inquietações. Senhor, eu te peço, traz águas tranquilas sobre o nosso coração. Traz, Senhor, mar calmo nas nossas vidas. Remove, Senhor, toda raiz de confiança em nós mesmos. Senhor, nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, em o nome de Jesus, a reconhecer o quão fraco nós somos. Porque tantas são as vezes, Senhor, que a gente tenta do nosso jeito, na nossa força, com o nosso próprio entendimento, e a gente bate tanta cabeça, a gente sofre tanto, a gente... Oh Deus, eu te peço, Espírito Santo, nos leva, Senhor, a agir e reagir, sabendo que o Senhor é quem nos governa. Quantas vezes, diante das pressões, nós simplesmente esquecemos da nossa fé. Quantas vezes, diante dos inimigos, nós nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. E quantas vezes, Senhor, diante de momentos tão importantes da nossa vida, nós agimos como se o Senhor nem existisse. Ó Pai, Senhor, nós pedimos perdão nessa manhã por isso.
Nos perdoa por confiar em nós mesmos. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes a gente buscar resolver os nossos problemas com argumentos humanos, com métodos humanos, com a força humana. Ó Pai, libera graça sobre nós. Senhor, eu oro nesse momento por cada pessoa que talvez está ouvindo essa palavra e o coração está pesado, carregado, a alma está abatida, porque tomaram más decisões, porque escolheram caminhos errados e estão enfrentando a colheita das suas más escolhas. Pai, eu te peço, muda a história dessa pessoa. Muda a história desse homem, dessa mulher que está arrependido. Pai, eu também peço nesse momento que o Senhor arranque a ansiedade do coração dos meus irmãos. Senhor, talvez eles estão vivendo dias de dificuldade ou até mesmo eles estão passando dias de definição e a vida deles está como se fosse uma grande montanha russa, cheia de altos e baixos, e às vezes a insegurança acaba os cercando. Eu te peço, traz águas tranquilas sobre esse homem, sobre essa mulher. Senhor, eu oro para que aqueles que têm passado por problemas familiares relacionados ao dinheiro, Senhor, que muitas das vezes eles têm enfrentado resistências e não têm conseguido prosperar da maneira certa ou não têm desfrutado da vida plena que o Senhor prometeu. Eu te peço, ó Deus, coloca a sua mão sobre essa casa. Senhor, eu oro por aqueles, ó Deus, que estão pedindo por um milagre na saúde, ou um milagre na empresa, um milagre na mente, nos pensamentos. Libera a palavra que traz o milagre à existência, ó Deus. Traz, Senhor, em o nome de Jesus, para cada um dos meus irmãos, um testemunho grandioso do teu amor e do seu cuidado. Pai, que nesse dia nós possamos ser edificados também pela palavra que iremos ouvir agora. Fala conosco, porque a sua palavra nos traz direção. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus aí, meus irmãos? Escreve nos comentários aqui. Glória a Deus. Escreve aí. Escreve aleluia. Alguém crê na oração? Eu creio na oração. É por isso que eu oro. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Hoje nós iremos compartilhar sobre a importância de falar, contar o seu testemunho, de anunciar para as pessoas a sua fé. Lá no livro de Atos, capítulo 4, é o verso 31 que iremos ler. Atos 4, 31, diz assim, ó. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Essa semana, lembre-se, talvez você está chegando hoje. Essa semana, igual todas as semanas, nós temos um tema. E nessa semana o Espírito Santo está falando conosco sobre ousadia. E quando a gente lê esse texto, a gente percebe que a oração produziu ousadia. Os crentes tinham sido ameaçados pelo sinédrio. Os discípulos não poderiam pregar, eles tinham que ficar calados, mas eles vão orar. E quando eles começam a orar, o Senhor os encheu através da oração, o poder do Espírito Santo se manifestou e o resultado é que eles começaram a falar a palavra de Deus. Veja só, o que fez com que eles se tornassem ousados, a Bíblia diz, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Eles se tornaram intrépidos, ousados, eles se tornaram corajosos, não por causa da personalidade deles. Eu conheço muita gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou tímido, eu sou calado, eu sou inseguro. Eu sempre digo, não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo não ser
falante. Não tem como uma pessoa cheia do Espírito Santo não ser ousada. Você pode sim ser uma pessoa mais quieta, mas quando o Espírito toma você, você começa a falar da grandeza e do poder de Deus. Mas muitas vezes nós queremos essa ousadia através de fontes erradas. Nós acreditamos que a ousadia vem de um treinamento humano. Acreditamos que a ousadia vem de algum método que nós aprendemos, mas a gente aprende por essa história que a ousadia vem da oração. Sabe, muitas vezes nós somos tão tímidos para testemunhar, somos tão tímidos para nos mover, somos tão tímidos para contar para as pessoas a nossa história e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Somos tão tímidos muitas vezes em pedir a Deus. Nunca esqueço, certa vez o irmão disse que estava orando por uma situação e não estava orando por outra. Eu falei, por quê? Porque ele disse, porque eu acho que essa é mais importante. Então eu vou pedir uma coisa só para Deus, porque eu tenho pouca ficha com Deus. Eu falei, não, você não entendeu nada, não funciona assim. O Senhor é uma fonte inesgotável, Ele é teu Pai, Ele te ama. As fichas que te posicionam na presença do Senhor não é o teu merecimento, não é o teu mérito, mas é o sangue de Jesus. E é por causa do sangue de Jesus que Deus escuta a sua oração. Então não economize, seja ousado em abrir a sua boca e pedir. Mas às vezes a gente acha que essa ousadia vai vir de métodos naturais, acredite em mim. A ousadia vem da oração. A Bíblia fala que a igreja de Atos foi cheia do Espírito Santo quando oravam. E é só o Espírito Santo que produz verdadeira coragem. Esses dias eu disse para vocês algo. Certa vez eu ouvi um pensador e ele dizia: Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu preciso mudar. Me dá, Senhor, paz para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas me dá, Senhor, sabedoria para discernir e identificar as duas. E às vezes a gente pede por coragem, porque a gente não consegue fazer o que sabemos que deveríamos fazer. Muitas vezes nós pedimos para que o Senhor nos dê ousadia e essa intrepidez. E a gente não sabe como ser cheio da ousadia e da intrepidez. A Bíblia diz que é pelo poder do Espírito Santo. Toda vez, acredite em mim, como diz um discipulador da nossa igreja, acredite se quiser. Se todas as vezes que você desejar ver uma situação diferente, você buscar coragem em si mesmo, você vai ser frustrado. E a chance de você colocar os pés pelas mãos, colocar a carroça na frente dos bois e fazer do jeito errado é muito grande. Mas acredite, é só pelo poder do Espírito Santo que o Senhor vai te dar a coragem necessária na medida certa para mudar realidades. Às vezes eu sou pastor e muitas vezes as mulheres, elas procuram a minha esposa dizendo que o marido não tem coragem. E muitas vezes elas me procuram dizendo, pastor, converse com meu marido para que ele tome posição. Eu digo, olha, minha irmã, homem nenhum tem poder de produzir coragem ou de trazer ousadia no coração de um outro homem. Mulher nenhuma tem poder de trazer coragem, ousadia no coração de outra mulher. Esse é um trabalho do Espírito e nós precisamos entender. O Espírito Santo deseja nos encher de coragem. O Espírito Santo deseja nos encher de intrepidez. E eu declaro sobre você nesse dia, nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, eu não sei quando você está ouvindo essa palavra, que o Senhor encha você de coragem. Coragem para abrir a sua boca e falar, coragem para abrir a sua boca e pedir, coragem para abrir a sua boca e declarar as grandezas do Senhor e declarar para o mundo ouvir como Deus é bom na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus aqui? Esse testemunho, esse falar, glorifica quem Cristo é.
quando você aumenta os seus pedidos, quando você é ousado para pedir, quando você conta para as pessoas como Deus é bom com você, você está colocando Deus na posição de Deus. E você está glorificando ao nome dele. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, o Senhor te encha da coragem do Espírito. Não apenas para falar, mas para pedir, para se posicionar diante da vida. Em nome de Jesus. Você pode falar amém? Eu queria que você escrevesse aqui embaixo a frase do dia. Escreve assim comigo: eu quero a ousadia do Espírito para falar com coragem. Escreve isso. Eu quero a ousadia do Espírito para falar com coragem. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar orando, mas eu queria pedir que ao final dessa oração você pegasse essa palavra e compartilhasse com 5 pessoas. Não aquelas que você compartilhou no começo, mas com outras 5 pessoas. Só que você não vai só compartilhar agora. Você vai compartilhar e vai escrever. Eu ouvi essa palavra e abençoou a minha vida. Eu creio que vai abençoar a sua também. Você pode me ajudar? Assim a gente vai abençoar mais gente. Eu tô aqui com coragem te pedindo, eu tô te abençoando com a palavra, eu tô te pedindo para você me ajudar, fazer com que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Feche os seus olhos nessa manhã, repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado porque o seu Espírito Santo me enche do poder de Deus e de coragem. Arranca de mim, Senhor, todo medo, toda covardia, e me dá ousadia para pedir, ousadia para me posicionar e para anunciar a sua palavra. Que a minha fé seja um testemunho da sua graça e que a minha vida seja um reflexo da tua bondade. Em seu nome eu oro. Amém. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz e amanhã estaremos juntos às 7 horas da manhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.